Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, através da Tua santa e preciosa palavra. Te peço em nome de Jesus. Aleluia. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus está aberta em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, onde fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. Dentro daquela escuridão, o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. O Espírito de Deus é Deus em ação dentro de nós, sobre nós ou em torno de nós. É o Espírito Santo. É Deus operando, fazendo acontecerem coisas no mundo. Não podemos ver o Espírito, nós podemos ver os resultados do seu poder, do seu trabalhar, da sua autoridade. O Espírito de Deus estava presente quando o mundo foi criado. Deus enviou o seu Espírito para fazer coisas poderosas entre o seu povo de Israel. E mais tarde, Deus enviou o seu Espírito quando Jesus viveu na terra. E desde então o Espírito tem estado presente com o povo de Deus, com o povo de Israel. A ação do Espírito no Velho Testamento. A Bíblia usa a palavra Espírito de 3 formas, de 3 maneiras diferentes. Ela usa como um vento de Deus. O sopro da vida e o Espírito que enche uma pessoa com emoção forte, autoridade e poder. É desta forma que a palavra de Deus apresenta o trabalhar do Espírito de Deus. No livro de Gênesis, foi o vento de Deus que fez com que as águas do dilúvio parassem de subir. Está em Gênesis capítulo 8 e versículo 1. Este mesmo vento de Deus soprou gafanhotos por todo o Egito. Está em Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 13. E enviou codornizes para os israelitas comerem, que soprou o vento do Senhor. Êxodo capítulo 14 e versículo 21. Deus soprou o vento de suas narinas para abrir as águas do mar Vermelho, de tal maneira que os israelitas pudessem atravessar em terra seca. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, lemos que Deus criou o homem soprando o seu espírito dentro dele. Os seres humanos só têm vida por causa do sopro da vida, ou espírito que está dentro deles. Através do seu espírito, Deus é a fonte de toda a vida, tanto animal quanto humana. Aleluia. O Velho Testamento, o Espírito de Deus algumas vezes enchia as pessoas, fazendo com que elas dissessem ou fizessem coisas que normalmente não poderiam fazer, de modo a atender à vontade e aos propósitos de Deus. As pessoas cheias do Espírito Santo passavam a ter grande responsabilidade
por causa do Espírito que estava dentro delas. Líderes eram reconhecidos por causa do Espírito de Deus dentro deles. Em Juízes capítulo 3, o Espírito de Deus encheu um homem chamado Otiniel, ou Otoniel. E ele se tornou juiz. Ele se tornou juiz e foi capaz de vencer uma guerra e manter a paz em Israel durante 40 anos. O Espírito de Deus também encheu outros juízes, tais como Gideão e Jefté. Por causa do Espírito de Deus, eles foram capazes de conquistar seus inimigos. Glória a Deus. Saul também foi ungido pelo Espírito de Deus, até que Deus retirou o Espírito Santo e permitiu que um outro Espírito atacasse ele, porque para cumprir o propósito de Deus. Está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 a 16. Tem em Juízes 9, 23 e 1 Reis capítulo 22, a partir do versículo 19 ao 23. O Espírito atuando entre os profetas. Os profetas no Velho Testamento tinham a tarefa de entregar mensagens do Espírito de Deus para o povo. Era importante, porque o povo sabia a diferença entre um falso profeta e um verdadeiro profeta de Deus. Aleluia. O termo Espírito Santo é usado nos Salmos e em Isaías para separar o Espírito de Deus de qualquer outro espírito, tanto de homem quanto de Deus. Por isso ele é chamado Espírito de Deus. E Deus fala, o meu Espírito. Está no Salmo 51, versículo 11. Isaías 63, versículos de número 10 e 11. Porque um falso profeta não tinha o Espírito Santo. Um profeta que tinha uma mensagem do Espírito Santo deveria ter o caráter de uma pessoa obediente a Deus. O povo poderia reconhecer o falso profeta pela avaliação de seu caráter, bem como pela mensagem que ele entregava. Olha que interessante. Os profetas escreveram sobre o Espírito de Deus de duas maneiras significativas. O Espírito inspirava a profecia, que seria conhecida novamente no futuro. E quando Jesus estivesse na terra, os últimos profetas, como Ezequiel, Ageu e Zacarias, proclamaram que o Espírito era o inspirador da profecia divina. Isso significa que o Espírito lhes deu as palavras que proclamaram e registraram. Aleluia. O Espírito de Deus era responsável por tudo que os escritores da Bíblia registraram. Tudo. Pedro disse que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas que o Espírito de Deus inspiraram os escritores. Os profetas também escreveram que Deus mostraria seu poder através do Espírito no futuro. Isaías profetizou que o Espírito viria outra vez para ungir um homem que traria a salvação para todas as pessoas. Está em Isaías, capítulo 11, e versículo 2. E Isaías 42, versículo 1.
Em Isaías 61, versículo 1, você vai achar. Ele estava falando de Jesus, o Messias. O Messias era o rei que os judeus estavam esperando. Através de Jesus, o Espírito teria liberdade sobre Israel. Veja Ezequiel 39, 29. Joel 20, capítulo 2, versículo 28 e 29. E Zacarias capítulo 12, versículo 10. Era como uma parte de uma aliança entre Deus e o homem. Está em Jeremias 31, 31 e 34. A aliança era uma promessa de Deus de que mandaria seu Espírito para dirigir o seu povo. Porque Israel havia quebrado a sua antiga aliança com Deus, porque continuaram a desobedecer. E sobre a nova aliança, Deus prometeu perdoar. Entre o tempo do Velho e do Novo Testamento, acreditava-se que o Espírito não estava mais presente em Israel. E durante aquele tempo, a voz do Espírito não era mais ouvida através da voz dos profetas. Mas o Espírito Santo foi reconhecido de novo quando o Messias Jesus, quando o Messias veio à terra. Aleluia. Por isso perguntaram para João: tu és o Messias? Ele disse: não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Glória a Deus. O Espírito de Deus é o que conduz o seu povo à igreja do Senhor. Glória a Deus por isso, por nos dar o seu Espírito através do Messias, através de Yeshua, através de Jesus. O Espírito Santo anda conosco e está conosco. Aleluia. E nos levará ao encontro do grande Eterno, do grande Deus de Israel. Amados, fica lá Shalom do Pai. Shalom. Adonai.